Pilas, tudo bem? Olha aqui, como prometido, eu tô com o professor Ítalo Salzano Júnior. Ele é cientista, pesquisador sênior da USP, né? E professor, um cara extremamente inteligente. Tô muito feliz de estar em contato com você, de conhecer. E olha, gente, o tamanho do para-casa que eu tenho, que ele me deu. Olha só isso, que eu vou ter que estudar, que eu vou ter que entender e conhecer, porque tudo isso veio da informação dele, da inteligência dele, do estudo dele. E estou muito feliz. E eu queria, professor, que o senhor explicasse pra gente a importância, que eu sempre falo, do autoconhecimento, porque as pessoas acham que retinose pigmentar é uma coisa só, ou a doença é uma coisa só, e na verdade não. Cada pessoa tem sua individualidade bioquímica, né? É diferente para cada um, e esse é o meu programa, mas eu quero falar da importância do autoconhecimento para a pessoa poder se tratar, né? Sim, exato. Um grande diferencial desse programa, Janaína, é que ele consegue achar a causa da retinose pigmentar, no seu caso, né? Ou de qualquer outro tipo de doença ocular, e aí fica tudo muito mais fácil na terapia, tanto a terapia tradicional quanto a terapia integrativa. Quando nós conhecemos a causa, que é extremamente particular, a causa ela é customizada. Aconteceu em você por algum problema, uma outra pessoa, uma outra mulher na sua idade poderia ser uma outra causa. É importante saber a causa. Quando nós sabemos a causa, nós conseguimos fazer a intervenção de curto, médio e longo prazo. Essa talvez fosse a maior característica diferencial desse programa. Ok, e aí a gente usou a biorressonância Vega, que só tem 3 lugares no Brasil que fazem, né? Sim, são 3 médicos no país que fazem isso. Queria que você explicasse rapidinho o que é esse exame. É um exame alemão, com equipamento alemão, com tecnologia alemã, que veio da fusão das duas Alemanhas na 1990, quando as Alemanhas se fundiram. E é um exame que hoje é feito com toda a população da Suíça, da Alemanha, da Áustria e da Finlândia, por causa da capacidade preventiva que o programa tem. Então ele permite com que a pessoa atue muito antes do que qualquer catástrofe venha a ocorrer. É muito melhor nós combatermos um diabetes quando nós não temos o diagnóstico ainda do diabetes, né? E um problema de visão ainda mais importante ainda. Então é uma tecnologia... Até o câncer, né? Ele consegue identificar a possível células que poderiam possivelmente, futuramente... Exato. Eu fiquei assim, surpresa com tanto de resultado que me deu aqui. Tinha que ser os alemães que são os reis da técnica, eles conseguiram uma técnica que consegue ver a anormalidade aparecer no exame muito antes do que aparece nos exames tradicionais de imagem ou de sangue. E é interessante, gente, que o que esse exame detecta, às vezes nem um exame de sangue, nem urina, nem por saliva consegue detectar. Então é super importante fazer esse exame. Eu vou colocar aqui na legenda para vocês, onde vocês podem encontrar no Brasil, quem tiver interesse. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa experiência de fazer o meu programa. Nós já fazemos esse programa com muitas pessoas já há 24 anos, né? Homens e mulheres, crianças, idosos ou não. Pessoas que só querem melhorar a parte estética, pessoas com doenças gravíssimas como esclerose lateral amiotrófica, tudo. Mas fazer o seu programa, particularmente para mim, eu me diverti muito. Foi uma honra fazer o programa pela chance que você me deu de conhecer você como físico e como espírito, né? É aquilo que a gente sempre fala, nós somos seres espirituais que de vez em quando temos vivências humanas, né? Então, como que a gente pode tentar te oferecer algum tipo de solução para o seu problema, vendo só o físico, né? Tudo mudou hoje no mundo. A tecnologia invadiu a nossa casa, invadiu a nossa vida profissional, familiar, tudo. Então, nós temos novas formas de diagnóstico, novas formas de exame, e que estão entrando por esse lado da fusão de físico com espírito, né? Para mim foi um privilégio fazer esse programa. Foi muito bom as horas que eu gastei para fazer esse programa. Para mim foi um prazer. Foi uma forma de prazer para mim. Gente, eu que não tenho palavras, e depois de 5 horas de aula que ele me deu aqui. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui a primeira pessoa. Me conta pro pessoal a questão da... Há pouco tempo que nós ganhamos a capacidade de estudar os biofótons, né? Biofótons são partículas de luz que todos nós emitimos pelo DNA. Nós somos seres emissores de luz. E nós conseguimos fotografar isso
com laboratórios de biofotônica, através de aparelhos que nós chamamos de scanners de biofotônica, né? No seu caso, nós fizemos isso com o emprego de bioinformática, pelas informações que nós recebemos do exame de biorressonância que você fez e pela comprovação ou não pela bioinformática. Então nós conseguimos ver o seu quarto DNA, é um DNA que não tem nada a ver com o DNA físico que nós recebemos de mãe e pai. É um DNA antigo, ancestral, é um DNA de muitas vidas, muitos mestres, né? E que hoje nós conseguimos fotografar, né? Nós conseguimos ver o DNA, o quarto DNA de pessoas, de alimentos, de animais, tudo. E o seu foi a primeira vez que eu vi um DNA com um comprimento de onda, né, característico de pessoas que não perfumam o ego todo dia, não penteiam o ego todo dia, são pessoas que têm uma espiritualidade muito maior, são pessoas em que, no caso seu, estão prontas para o despertar do sagrado feminino, que é muito importante, né? Então é um DNA compatível com animais, e animais não cometem as atrocidades que nós seres humanos cometemos. Animais não mentem, animais não estupram, animais não matam por vingança, animais não produzem fake news, animais não usam política, são apolíticos, né? Então esse DNA de muito mais inocente, muito mais espiritualizado, muito mais antigo, pela primeira vez foi encontrado com você pela bioinformática. Gente, eu tô chocada com isso. Por isso que eu tive um prazer muito grande em fazer esse trabalho. Para mim foi um verdadeiro prazer. Eu que tenho que te agradecer e não você me agradecer, Imagina, ao contrário. Não tem que ser assim. Então é o seguinte, gente, a partir de então, né, agora eu tenho uma lista do que fazer, do que estudar e do que, né, fazer, que eu tenho um programa, uma receita para mim diária. E esse programa vai durar de 8 a 12 meses? A primeira intervenção sua, mais aguda, é de 2 meses e meio a 3, né? Depois nós vamos fazer a primeira modificação, depois de 6 meses do seu início, nós vamos fazer a segunda modificação e torná-lo assim, não pode ser um estresse na sua vida, né? Tem que ser muito fácil de você poder fazê-lo todos os dias. E de acordo com o seu conhecimento, com tudo que você já estudou, com tudo que você conhece, qual que é a probabilidade da minha cura? Nós vamos diminuir a velocidade do progresso da doença, esse é o primeiro objetivo. Nós listamos para você os principais objetivos, né? Diminuindo a velocidade de progresso da doença, nós vamos tapando os buracos provocados por ela, tanto em cones quanto em bastonetes e retina em geral. E o programa ele também não está vendo só a retinose pigmentar, né? Ele está tratando de outras coisas que foram vistas no exame. Sim. Eu diria que você deve ter um resultado muito bom, só você vai poder dizer, e alguns exames que médicos oftálmicos vão poder comprovar. Eu acredito que de 4 a 6 meses, 4 a 6 meses você já tem assim uma mudança muito grande, já quase que um divisor de águas, desde que você consiga fazer do certinho do jeito que está aqui. E é o seguinte, a gente tem uma controvérsia aí, porque a medicina, muitos médicos que eu já me consultei, que eu já perguntei, lógico que não é uma, tem a exceção, mas muitos não aconselham ou não falam assim, a suplementação não é 100%, não quer dizer nada, não tem comprovação científica, suplementação. Então o que você me diria com relação a isso? Essa é uma pergunta importante, né? A suplementação nutricional, nós não podemos esquecer, ela iniciou com atletas de bodybuilding, de cultura física. Os primeiros suplementos eram cápsulas de fígado dissecado com levedura de cerveja. Esses foram os primeiros. Depois vieram as proteínas de soja, tudo. Como esse esporte sempre esteve ligado a drogas, sempre esteve ligado a anabolizantes, esteroides androgênicos, hormônios de crescimento, insulina, fatores de crescimento do tipo insulina, a suplementação nutricional ganhou uma fama. Mas o argumento de que não existe comprovação científica, não importa qual é o profissional que afirme isso, ele deveria colocar uma vírgula no final da frase e completar a frase com o seguinte: pelo menos até onde eu li e tive acesso. Até onde eu li e tive acesso, o médico tem o direito, o nutricionista tem o direito, o fisiologista tem o direito a dizer que suplementação é inócua. Até onde ele leu, ele teve acesso. Porque em 5 minutos nós provamos o contrário, né? Única e exclusivamente suplementação nutricional e extensão da vida em prevenção de doenças
Nós temos hoje na literatura, e nós podemos reunir isso em questão de 2 dias, nós temos mais de 2 milhões de estudos científicos publicados. Então, pode ser que esses 2 milhões não sejam suficientes, ou comprovação científica suficiente para um determinado profissional. Ele tem um direito. Não, tá bem, existe 1 milhão de estudos, mas não me convenci. É um direito que ele tem. Mas dizer que não existe comprovação científica, esse argumento a senhora derruba em 5 minutos. Ok, perfeito. Para quem pergunta sobre isso, está aí a resposta. E a gente estava falando aqui das células, né, da importância. Como que funciona as células? Você estava me explicando que são 37 milhões de células que atuam no nosso corpo, que tem, é isso mesmo? Trilhões. Trilhões, é muito mais, trilhões, e que ela tem a função, né? Que ela nasce, cumpre a sua função e morre. O que está acontecendo no meu caso, por exemplo, é que ela morre, ela está se acumulando, é como se estivesse sujando o meu organismo e eu não estivesse eliminando pelo sistema linfático, não é isso? Parte do seu problema é que toda célula, nós, pessoas sadias ou não, as células têm um ciclo de vida, nasce, cresce, vivem e morrem, porque uma nova célula vai nascer. Parte do seu problema é que fotorreceptores, né, estão morrendo antes do que deveriam morrer. As causas nós descobrimos, né? E ficam as células senescentes, células inúteis, ficam acumuladas, inclusive na retina. Então, parte do seu trabalho é remover células senescentes do seu corpo, em especial de toda a parte de mecanismo ocular, né? E esse é um trabalho que vai ser feito agora nos próximos meses. A célula nova sempre vai nascer, uma célula nova sempre vai nascer, porque todas as células têm um mecanismo de suicídio, nós chamamos de apoptose. Quando ele não funciona, a célula nasce, cresce, vive e não morre. Aí encontra a filha, que encontra a neta, que encontra a... Isso é câncer, isso é malignidade. Vai ligando uma na outra. Exatamente. Ai, gente, é muita informação, eu não vou ficar contando detalhes para vocês, mas eu queria muito que vocês acompanhassem o meu programa, né? Vai ser esse período de 1 ano, vamos colocar assim. E obviamente eu vou contando para vocês como é que está sendo a experiência. E eu tenho uma perspectiva muito boa sobre isso e eu quero te agradecer mais uma vez. É o contrário, eu que tenho que agradecer. A minha responsabilidade é enorme com você, né, pela confiança que você está depositando. Mas para mim, as horas que eu passei montando esse programa foram de absoluto prazer. Eu que tenho que te agradecer. Gratidão. Obrigado.